Olá pessoal! Neste vídeo vou falar um pouco para vocês sobre escrita científica. Qual o padrão de escrita devemos utilizar para nos comunicar com outros cientistas? Devo escrever em primeira pessoa ou em terceira pessoa? São muitas questões. Vou resumir as principais questões neste vídeo em 7 dicas. Dica número 1. A escrita científica deve ser clara e concisa, sem rodeios ou artifícios que possam dificultar a leitura ou o entendimento das informações. Sua audiência deve entender de maneira clara o que você quer dizer. Por isso, seja direto, não seja ambíguo, sem firulas. Não existe a menor necessidade de escrever sobre ciência de uma maneira complicada, utilizando uma linguagem exageradamente formal para impressionar os seus leitores. Palavras notadamente desconhecidas não vão ajudar muito. Isto apenas afastará os seus leitores, criando dificuldades desnecessárias. Afinal de contas, o que importa são os resultados e a sua discussão. Isso significa que você não precisa ser o Machado de Assis ou Guimarães Rosa para escrever artigos científicos de primeira linha. Também, evite utilizar palavras informais. Isto só vai criar problemas para os seus leitores. Dica número 2. Expresse apenas uma ideia por sentença. Evite misturar várias ideias numa mesma frase. Certifique-se de que os leitores não precisam lembrar de trechos extensos do seu trabalho para entender uma determinada frase ou um determinado parágrafo. Em outras palavras, jovem, mantenha junto o que deve estar junto. Pense nisso. Dica número 3. Tente substituir frases longas por frases mais curtas. Evite ficar rodeando, fazendo o que nós chamamos de encher linguiça. Evite frases do tipo: conforme os resultados, percebe-se que a economia nacional crescerá 3% em 2018. Seja direto, diga: conforme os resultados, a economia nacional crescerá 3% em 2018. Corte excessos, isso não te ajudará muito. Dica número 4. Nesta dica, vou tratar de uma questão polêmica. Devo escrever em primeira pessoa ou em terceira pessoa? As duas coisas estão certas. Verifique como estão os textos específicos da sua área, ou quem sabe da revista que você pretende submeter o artigo. De uma maneira geral, os textos em primeira pessoa não são muito difundidos no português, na literatura científica brasileira. Isso pode causar algum estranhamento para pareceristas e editores. Para textos internacionais, prefira a primeira pessoa. Mas se você tiver um estilo, se você resolver escrever em terceira pessoa, também não tem problema. Agora, quer saber a minha opinião? Eu particularmente prefiro escrever em primeira pessoa. Nossos resultados indicam que, ao invés de os resultados deste estudo indicam que. No entanto, tenho que admitir, sempre escrevo em terceira pessoa para textos e publicações brasileiras, por reconhecer que este é um padrão mais difundido no país. E isso cria, de certa forma, alguma facilidade para editores e revisores. Dica número 5. Escreva acrônimos por extenso sempre que aparecer pela primeira vez no texto. Após isso, você pode utilizar apenas a sigla. Se você se referir à ONU, na primeira vez que aparecer no texto, escreva Organizações das Nações Unidas. Após isso, você pode utilizar apenas a sigla. Dica número 6. Escreva por extenso numerais de 0 a 10. A partir de 10, você pode utilizar apenas números. Simples assim. Dica número 7. A revisão gramatical é muito importante. Se você não se sentir seguro em relação a isso, busque ajuda. Eu recomendo fortemente que você se sente ao lado do revisor e busque aprender durante o processo de revisão. Isso é muito interessante. Tenha curiosidade.
Participar de todas as etapas do processo vai fazer com que você aprenda muito mais. E outra coisa, sentar ao lado do revisor pode ser de grande valia, pois, lembre-se, o seu revisor ele não é um técnico, ele não é um especialista na sua área e você poderá tirar possíveis dúvidas. Eu, particularmente, fiz dessa forma e aprendi muito com isso. Tanto no meu primeiro artigo em português, quando eu estava terminando a graduação, e também, mais recentemente, no meu primeiro artigo que eu publiquei em inglês. Quando eu estava terminando o meu TCC, na época da faculdade, da graduação, eu sentei ao lado da minha ex-professora de português do colégio, a professora Jane. Olá, professora Jane, tudo bom? E foi muito proveitoso, eu agradeço muito a ela por isso. Mais recentemente, quando eu estava fazendo pós-doutorado na Columbia University, onde eu fiquei por 1 ano trabalhando, eu também tive o desafio de fazer o meu primeiro artigo em inglês, escrevendo totalmente em inglês. Isso não é muito simples para brasileiros. Então eu tive a sorte de dividir apartamento com uma senhora muito gente fina. E, claro, ela era nativa e eu sentava ao lado dela o tempo todo pedindo dicas, explicações e ela revisava os textos. Eu aprendi muito com isso e recomendo muito para quem tiver a oportunidade que faça algo do tipo. Se não for possível sentar ao lado do revisor, nem sempre é possível esse tipo de coisa. Peça ao revisor que deixe ligado o controle de alterações do Word. Isso pode te ajudar muito, pois você vai verificar tudo aquilo que ele mexeu no texto e poderá aprender com isso. Bom, se seguirem essas dicas, tenho certeza que vocês farão um texto científico muito mais interessante. Se gostaram desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Peço que deixe seus comentários. Eu vou responder sempre na medida do possível, com o maior prazer. Até logo, pessoal!